Olá, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, o podcast BQDC. Nosso papel, como sempre, é multiplicar conhecimento e trazer grandes empreendedores multissetoriais do nosso país. Um podcast, um encontro, um bate-papo voltado para o educacional, lideranças educacionais de todos os segmentos. E olha só, hoje eu tenho a honra, o prestígio, porque além de ser fã, em conteste já há muito tempo, geramos uma relação de amizade, de respeito e, por que não, de troca de experiências. Por isso, quero agradecer já a vinda muito do meu convidado de hoje, que é o Reinaldo Gotino. Gotino, muito bom te rever, obrigado por ter vindo. Sandro, prazer estar aqui com você, prazer falar com o pessoal do Brasil que dá certo, uma honra receber esse convite. Eu sou um cara que admiro você pela pessoa que você é um cara que está sempre tentando criar as pontes, coligando pessoas, acreditando no diálogo, no debate, na conversa, né, na troca de ideias. E eu acho que é isso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa de gente que faz isso. E você faz isso com maestria, né? Colocando as pessoas para conversar, para bater papo, às vezes com pensamentos diferentes, mas investindo nisso, né? Na criação de pontes aí e não de muros. Falando em pontes, só para te atualizar, como sempre, né? É sempre um prazer te rever, mas o nosso público especialmente, nós vamos crescendo organicamente, são mais de 2.000 integrantes, 58 segmentos diferenciados. Uma coisa que é muito legal, que dá muito orgulho, é que são já 82 projetos sociais apoiados diretamente e um grupo de CPF com CPF, gente com gente, olho com olho, e por isso que vem dando certo para o nosso Brasilzão e o nosso projeto como um todo. Gotino, você é a maior audiência hoje fora a Globo com o seu programa. Além disso, você foi o primeiro a falar na CNN. Você também tem uma história muito interessante com a Rádio CBN. Mas tem coisas que me chamam a atenção, e uma delas, porque faço pessoalmente convite aos nossos entrevistados, é o olhar positivo de Brasil, de positividade, de sorriso, de olhar as coisas de uma maneira mais saudável. Eu já te falei isso pessoalmente, eu nunca me canso de repetir, você trabalha num segmento nevrálgico, você está ali online o tempo todo, com notícias... Hard news. E notícias pesadas, notícias difíceis, só que você faz isso com leveza. Muitas pessoas já me falaram, isso é verdade. Eu queria saber, como é que você lida, isso é seu, você aprendeu, como é que é lidar com temas tão complicados e ao mesmo tempo transportar isso com leveza? Porque você não tem rejeição, todo mundo gosta de você. Ah, legal, Sandro. A gente estava até conversando aqui antes de começar o programa, né? Um pouquinho da minha história. Eu sou um garoto de família simples da Zona Leste de São Paulo, né? Nunca passei dificuldade na minha vida, nunca tive uma situação difícil, mas uma família de classe média baixa, escola pública, que se apaixonou pela comunicação ouvindo um radinho. Eu gostava de ouvir as transmissões esportivas, Osmar Santos, tudo. E eu me apaixonei pela comunicação e um dia uma amiga da minha irmã chegou em casa para comer uma pizza num sábado à noite e ela falou, tô trabalhando numa rádio e tal. Eu falei, posso ir lá conhecer? E eu fui no fim de semana lá conhecer a rádio e me apaixonei pelo rádio um dia. E aí comecei todo final de semana a anotar nome, entregar CD, prêmio pro ouvinte e tal. E eu gostava eu trabalhava de office boy durante a semana e fim de semana eu ia na rádio. Me apaixonei. Um dia o locutor faltou, precisava ler um testemunhal que era do governo, era obrigatório, era do Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações. Sim. E o Ivair, que era o operador de áudio, falou, Reinaldo, precisa ler aí e tal. Eu não era o Gotino ainda, né? Aí eu falei, pode deixar que eu faço. Peguei, li, gravei, levei em casa, falei, mãe, é isso que eu quero, eu vou fazer faculdade de jornalismo, é isso, me apaixonei. E aí, Sandro, eu acho que foi aí que eu me tornei um comunicador. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Como você disse, hoje a gente é uma das grandes audiências da Record, né? Eu apresento o Cidade Alerta, já fiz o Balanço Geral, já apresentei outros programas. Tive a honra de ser o primeiro âncora com a Mona Lisa Perrone inaugurando a CNN, que foi um projeto sensacional que eu fui convidado para participar. Fui o mais novo âncora da Rádio CBN, que é a Central Brasileira de Notícias do Grupo Globo, né? Sistema Globo de Rádio. Trabalhei também na Rádio Globo. Sim. Então me apaixonei por comunicação, me apaixonei por dar notícia, por informar.
né? E eu posso dizer que eu sou um brasileiro que deu certo. Eu como fundador do Brasil que dá certo, repito e reforço, e você realmente o é. E de novo, né, são coisas interessantes, porque nossa grande população, ela infelizmente está bombardeada. Nosso grupo, inclusive, além de ser empresarial, empreendedor, apartidário e social, a gente procura sair bastante das questões de notícias, especialmente notícias ruins, porque a população está bombardeada de notícias ruins. Outra missão que nós temos no programa é mostrar que todo mundo é capaz de ser um empreendedor. E às vezes você dizendo a alguém, olha, você é um empreendedor, muitos ainda não sabem. Imagina, eu empreendedor, antes de chegar aqui no estúdio, eu vim de aplicativo, eu vim de Uber. E eu fiquei uns 20 minutos, 30 minutos conversando com o motorista, e ele estava lá emburrado, alguma coisa aconteceu com ele, e nesses 20, 30 minutos foi possível arrancar um sorriso dele a hora que saí do carro, e ele falou, poxa, eu sou um Brasil que dá certo, e não sabia também. O que é o teu Brasil que dá certo? O que é o Brasil que dá certo para você? Olha, eu tenho uma frase que eu gosto de carregar comigo, Sandro. Fazer o certo até dar certo. Embora eu seja um apresentador hoje de um programa que tenha muita força na editoria policial, eu não sou o apresentador de televisão que acha que tem que pagar o mal com o mal. Eu acho que a gente tem que pagar o mal com o bem. Uhum. Eu não vou trazer no meu programa o discurso de bandido bom é bandido morto. Eu não acho que a violência a gente tem que pagar com violência, porque eu acho que gera mais violência. Hoje eu sou um âncora de televisão que, mesmo apresentando um programa que tem muito da editoria policial, eu acredito muito na importância das conversas, na importância do debate, na importância de você cobrar as autoridades, na importância de você ser uma pessoa imparcial. Essa é a função do jornalista. As pessoas me perguntam muito, Gotino, você é à esquerda ou você é à direita? Você é Bolsonaro ou você é Lula? E eu não falo, eu não informo. E aí as pessoas começam a te colocar um rótulo de isentão. Ah, você é isentão, então como se fosse uma crítica. Espera um pouquinho, se o jornalista que tem lado vocês reclamam, o que não tem lado também vocês reclamam. Uhum. E eu prefiro ser chamado de imparcial. Eu estou lá para dar a notícia, não estou lá para dar o meu posicionamento. Uhum. E eu não vou usar o espaço que eu tenho para gerar mais violência. Eu acho que o programa que eu faço hoje, a gente tem usado ele, inclusive, como uma prestação de serviço. Uhum. Casos já foram solucionados que foram transmitidos no nosso programa. A gente colabora, inclusive, pessoas desaparecidas. A gente consegue trazer uma colaboração. E como você disse, eu tento levar um pouco de uma leveza, de uma coisa mais suave dentro do programa, mesmo sendo temas um pouco mais pesados. Por isso que está explicada a sua frequência, a sua audiência, esse estouro que você é diariamente, porque me permita, a empresa que você trabalha, que eu conheço bem, que é a nossa querida Record, se você for analisar, ela tem um pouco desse DNA aí, porque apesar dela ter uma vertente muito forte para a questão religiosa, ter a sua vertente espiritual, se você olhar a programação inteira, ela é a mais diversa possível, ou seja, as estações não se misturam. Efetivamente, elas são complementares até. Ou seja, dá para você tocar a vida desta mesma maneira, né, Gotino? Sandro, eu trabalho na Record 2025, 20 anos, saí um período porque recebi o convite para ir à CNN e depois acabei retornando à Record, recebi um convite para voltar à Record, que foi um convite incrível, maravilhoso. Trabalho com pessoas das mais variadas crenças, religiões que trabalham comigo. Uhum. Recebi um convite apenas uma vez para ir à igreja. Sabe quando foi? Na inauguração do Templo de Salomão, que hoje é uma atração turística para a cidade. Foi a única vez que eles me convidaram para ir à igreja, porque era um evento, inclusive, que foram presidentes, governadores, autoridades, empresários. Foi um evento importante, porque era a inauguração do Templo de Salomão, que hoje se tornou aí faz parte, inclusive, do calendário turístico de São Paulo. Foi a única vez que me convidaram. Então, assim, a Record, ela tem essa
forma hoje de trabalhar, respeitando a fé de cada um, respeitando a ideologia de cada um, respeitando. É um bom profissional, é uma pessoa correta, vai agregar, vai trazer valor para a nossa emissora, vai trabalhar. E a gente está lá para isso, para trabalhar. Você falou em lado e comigo não é diferente. Você começa a falar com a grande maioria das pessoas hoje em dia, logo de cara já vem a pergunta: você é direita, você é esquerda, você é centro-direita, você é extrema-esquerda? E eu costumo dizer, o que você também disse, eu sou Brasil. Muitos me perguntam: o que os empresários falam desse nosso momento político? Eu respondo: não falam nada. Porque quando nós vamos conversar empresarialmente com um presidente de empresa, por exemplo, responsável ali por milhares de famílias, eles não querem falar de política, eles querem falar de soluções para o Brasil. Ou seja, a gente tem o tempo todo que enaltecer o protagonismo do empreendedor brasileiro e que os políticos sejam coadjuvantes. Importante o modelo político, sem dúvida, mas como coadjuvante e não como protagonista. Agora eu quero também aproveitar a tua vinda, além de te agradecer, e te provocar, porque eu estou habituado também aí, há quase 2 décadas e alguma coisa, a identificar empreendedores logo quando eu vejo. E o empreendedor não está no tamanho do seu faturamento, o número de funcionários, está no que tem dentro de si. Você já pensou em fazer um programa ou algum projeto de um programa que trate de empreendedorismo no mundo empresarial? Porque eu te vejo numa bancada fazendo isso. Eu gosto muito do tema, Sandro. Eu sou um incentivador. Eu acompanho o seu trabalho e você traz alguns empresários bem-sucedidos com você, que gostam disso, que levam essa bandeira. Eu gosto bastante. Hoje, infelizmente, o que me falta é tempo. Gestão do tempo. O meu maior problema é tempo. O tempo que eu tenho hoje, eu estou estudando. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação de mídias sociais. Sim. Fiz uma pós-graduação recentemente de ciências políticas. Eu amo política. Tudo é política. Claro que é. Tudo é política. Eu amo política, amo o tema. Vejo coisas boas na direita, vejo coisas boas na esquerda, vejo falhas na direita, vejo falhas na esquerda, vejo falhas no centro, vejo coisas boas no centro. Então, assim, quando você começa a estudar os temas, você começa a perceber que tem países que a esquerda está dando certo, tem países que a direita está dando certo, tem países que está tendo alternância de governo, porque hora dá certo, hora dá errado. Uhum. Então, eu acho que a gente está num momento no nosso país ainda de polarização, mas eu acredito que você vem fazendo um trabalho muito interessante, que a gente vai chegar na politização. E a gente vai poder sentar e conversar no campo das ideias, bater papo, trocar ideia, trazer um empresariado, conversar, falar sobre empreendedorismo, porque é o que move o país. Uhum. O que move o país hoje é a geração de emprego, o que move o país hoje é você melhorar a vida das pessoas. É você ter uma qualidade de vida para você poder desfrutar, seja você uma pessoa que mora sozinha, seja você que tem a sua família, você quer proporcionar isso para os seus familiares. Então eu vejo como o empreendedorismo uma mola propulsora. Eu vejo aqui, empreendedorismo importante, o que você falou é verdade. O campo político tem que ser coadjuvante. Uhum. Né? Eles precisam estar ali cuidando das linhas para que as linhas sejam estabelecidas e as regras, a democracia continue, tudo sendo bem feito, tudo corretamente, e que a gente possa acreditar na justiça, que a gente possa acreditar nos políticos. Acho que a gente vai evoluir muito nisso. Exatamente. E aí eu acho que o empreendedorismo aqui e educação de base aqui, para que essa molecada possa crescer e ter um futuro olhando para uma profissão, porque eu penso que hoje é um problema seríssimo. Eu olho muito para a Coreia do Sul, anos 80, o investimento que aconteceu ali, investiram em educação, investiram em ensino médio, faculdade, e eles colheram isso 20, 30 anos depois e estão colhendo hoje com grandes empresas mundialmente conhecidas. Com todo respeito às linhas editoriais de todas as emissoras, 2 pontos importantes aqui que você tocou. O primeiro deles é a questão da educação. Se você olhar uma empresa grande, global, que olha o Brasil, investe no Brasil, que é isso que nós precisamos também, principalmente, sempre são feitos estudos, planejamentos de médio e longo prazo. Nada feito para amanhã ou depois da manhã. Perfeito. Ou seja, nós precisamos reeducar os nossos políticos e, mais do que isso, fazer voz
dar vazão, explicar ao maior número de pessoas, nós que somos formadores de opinião, que política é a arte de se relacionar. Política, com todo respeito a todos e não citando nomes, não é você aparecer em frente às câmeras e ficar respondendo presidentes de outros países. Não é você mobilizar gente estrangulando uma grande avenida, a principal avenida, com todo respeito a todos, exatamente, mas a maior avenida de São Paulo e do Brasil. Empreendedorismo é você colocar alguém do outro lado da mesa, um grupo de empresários, de empreendedores, grandes, pequenos, e discutir Brasil. Cadê a discussão sobre a nossa questão da melhora do agro, a melhora do saneamento básico, a questão do poder econômico, a formação de economia para que se gere consumo, para que a roda ande e que a gente possa efetivamente fazer o Brasil cada vez dar mais certo. Tempos atrás, e não é muito longe disso não, poucos anos atrás, você conversava com as pessoas sobre tudo. Nós éramos generalistas. Era mais fácil fazer programa de entrevistas, principalmente os meus, como empresários, porque se falava de tudo um pouco. Hoje não, nós estamos, de novo, sendo bombardeados por notícias ruins e inclusive, o próprio bombardeio da palavra, da expressão empreendedorismo. Nós temos um papel aqui no Momento do Brasil que dá certo, Gotino, que este ano passado, este e o próximo, que é o momento de fala. Nós já estamos com mais de 2.000 integrantes, mas o país tem 214 milhões de pessoas. Nosso desafio é grande, mas a gente vai para cima e vamos fazer. É fazer com que essas pessoas saibam que são um Brasil que dá certo. Que já é um Brasil que dá certo, mas não faz nem ideia de que seja tamanho o muro construído ao redor disso. Como é que você vê, que está no dia a dia, eu te vejo como uma fonte rica de informação de todos os tipos, como é que você vê o Brasil daqui para frente, este ano, o ano que vem, num cenário global? Então, eu acho que eu não vejo a hora da gente sair dessa polarização e a gente entrar na politização. Vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir, mas não vamos odiar. Não vamos deixar de conversar, não vamos tirar a cadeira do almoço de domingo da pessoa porque ela pensa diferente da gente. Eu acho que a gente ainda está nesse meio, mas eu acho que a gente vai... quando você vai ao Uruguai, quando você vai à Argentina, você vê já que eles estão um pouco à frente da gente nessa questão política da conversa em casa. Uhum. Eu penso que a gente precisa evoluir. Eu acho que a gente tem que evoluir. Vamos discutir. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, ou a gente pensa igual, mas a gente pensa diferente do nosso amigo ao lado. Vamos conversar. Por que você pensa assim? As pessoas, elas têm um pensamento porque elas carregam com ela uma história, cultura, um trauma, uma influência. Então, a gente precisa sentar e conversar, dialogar. Você tem feito muito isso. O que eu penso que o Brasil é uma potência e o Brasil não vai quebrar nunca. É muito rico. O Brasil não vai quebrar nunca. O Brasil, ele é uma máquina. Apesar das tentativas de muitos de tentar parar essa máquina, né? E, novamente, sem citar nomes aqui, ou sem falar, é isso ou aquele, porque senão o pessoal acha que você está querendo falar nas entrelinhas. Não estou falando nas entrelinhas. Eu estou falando... O Brasil é uma máquina, o Brasil é uma potência. E o Brasil tem uns caras muito fortes, tem um empresariado muito forte, que às vezes eu fico pensando, por que esse cara tá fazendo isso, gente? Porque você acordar de manhã e gerenciar 2, 3 mil, 4 mil funcionários, 5 mil funcionários, famílias. 5 mil famílias, todos os dias, e enfrentando todas essas lutas, e os caras vão para cima, e vão lá, e executam, e realizam, e geram emprego, e gera fortuna, né? Gera dinheiro. Então, assim, o Brasil é uma máquina, é uma potência. Eu tinha um professor na época da faculdade, que ele trouxe na época o relatório, ele falou, você sabe por que o Brasil não vai quebrar? Eu vou até inventar alguns números aqui, mas só para que as pessoas entendam o exercício. O professor falou na época, isso aí não estamos falando de 1997, ele falou, sabe por que o Brasil não vai quebrar? Ele falou assim, vamos lá, equipamentos para montanhismo. O professor falou assim, primeiro lugar em compras, França. Segundo lugar, Alemanha. Terceiro lugar, Brasil. Você conhece alguém que escala montanha? É impressionante, né? Aí ele pegava um outro tema. Ele falou assim... Teoricamente absurdo. Absurdo. Então, equipamento para esquiar. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Alemanha. Terceiro lugar, França. Quarto lugar, sexto lugar, Brasil. Você conhece alguém que está esquiando? Quer dizer, o poder de compra do Brasil, os brasileiros comprando coisas, colocando o país em listas em que
poxa, se o brasileiro está comprando isso, aí ele falou assim, agora vem para a realidade. Linha branca, geladeira, fogão, Brasil, primeiro lugar, segundo lugar. Vamos agora carro, Brasil, primeiro lugar, segundo lugar. Então, colocando o poder de compra do brasileiro. E outra coisa que eu acho importante, por que o Brasil não vai quebrar nunca? O poder de compra do brasileiro é muito forte. Porque enquanto a gente vê, por exemplo, uma família americana em que o homem trabalha, eu tô trazendo aqui o tradicional, tá? Claro, o tradicional. Claro. O homem trabalha, nem sempre a mulher trabalha num caso de uma família e os filhos não trabalham. Aí você vem para a realidade brasileira. O pai trabalha, a mulher trabalha, a mãe trabalha, os filhos já estão no mercado de trabalho. Então você tem uma renda agregada muito mais forte. Então a gente ainda tem sociedades em que apenas uma pessoa da casa trabalha. Ou a mulher trabalha, o marido fica em casa e cuida das crianças, que é muito menor. Sim. Ou o homem trabalha e a mulher fica em casa. Ainda tem sociedades assim. No Brasil, não. No Brasil, a mulher trabalha, o homem trabalha. O filho com 15 anos já está no mercado de trabalho. Como foi com a gente. A filha também já está indo para o mercado de trabalho. Aí você tem uma renda agregada que ela é tão forte quanto a renda de quem ganha em dólar ou ganha em euro. Deixa eu te perguntar uma coisa por curiosidade. Você trabalha literalmente com todos os públicos, A, B, C, D, E, até Z. Todos. Qual é a visão da classe C, D e E do Brasil na sua visão, na sua concepção, já que você lida diariamente com esse povo que às vezes não sabe nem o que significa a palavra assim, empreendedorismo e tem que acender a luz, apagar a luz, trabalhar, pagar a conta. O que paira na cabeça desse pessoal? Eu acho que isso daqui mudou muito a relação. A informação que antes chegava por um caminho, verdade, hoje ela chega muito rápido. Então a informação está aí. Instantâneo. E aí todas as classes têm acesso à informação. E aí você escolhe o que você vai consumir. Aumenta a nossa responsabilidade, Aumenta. Né? E eu vejo que as pessoas que na pirâmide estão aqui embaixo, elas querem ascender, elas querem subir, elas querem crescer. E elas querem trabalhar, elas querem realizar, elas querem fazer. O problema é que às vezes a gente não tem as oportunidades. Como é que você fala para uma mulher que tem um filho ou 2 e ela tem que trabalhar e a creche não tem vaga? Ou ela tem que trabalhar e ela não tem uma rede de apoio, uma estrutura. Não tem um arranque. Não tem, entendeu? Então fica mais difícil. Sim. Fica muito mais complicado. Então a gente tem que oferecer essa infraestrutura para que essas pessoas possam ascender, porque tem muita gente aqui embaixo que está cheia de ideia, cheia de vontade, querendo trabalhar, querendo fazer, e está ascendendo, está subindo. Eu acho que isso é muito importante. E, novamente, independente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente prefere, daquilo que da nossa preferência política, ou da nossa convicção, ou da nossa fé, da nossa crença, não importa. Tem muita gente aqui embaixo que já ascendeu mentalmente. Mentalmente, ela já está lá em cima. E outra coisa que me faz... por que o Brasil não quebra? Porque o brasileiro vai lá e parcela. O brasileiro sonha ter um celular melhor. E paga direitinho. Ele vai, é o que melhor paga. Ele vai, ele compra, ele faz, ele realiza, ele acontece, ele dá um jeito, ele conversa com a família e ele tá comprando um celular melhor, ele tá comprando uma televisão melhor, ele quer melhorar, ele quer ter uma qualidade para ele poder assistir um podcast, ele quer ter uma qualidade melhor para ele poder assistir um filme, ele já quer assinar um streaming, ele quer ter acesso. Eu acho isso muito bacana. O brasileiro faz com que o Brasil seja forte e que esse país não vai quebrar nunca. Deixa eu aproveitar esse tema, que o Brasil não quebra, mas uma outra palavra que você usou, que é educação. Vou traçar rapidamente o nosso Brasil que dá certo, que tem um roteiro muito interessante na minha modesta opinião. Primeiro começou um grupo de amigos, depois tomou corpo, viu essa musculatura gigantesca, e aí começamos as etapas. A primeira etapa é de enxergar vários empresários no grupo que se enxergam como empresários e, portanto, caminham para buscar sucesso. Chegou, vai buscar, então esse é o caminho, busca. Chegou no topo. Uma das coisas mais difíceis de se fazer é manter-se no topo. Então a gente prega isso com muita força no Brasil que dá certo. Manter-se. Não é simples, mas isso é fundamental. Depois tem um outro tema que é natural, que é o prosperar. Se trabalha, foca, empreende, se mantém e prospera.
Aí vem nosso momento, a nossa paixão, e te agradecer de novo pela audiência que você tem, e o carinho de ter aceitado vir ao programa por conta de você como ser humano e como audiência que você tem, que é o de multiplicar. Você gerou prosperidade a si, mas tem toda uma escola de vida que você precisa multiplicar. E como é que você multiplica? Através da educação. A palavra-chave, para mim, pelo menos, é educação. Porque um povo mais culto, em todos os níveis, ele vota melhor. Perfeito. Nós podemos falar muito, nós podemos debater muito, nós podemos levantar bandeiras, nós podemos ver tanta coisa que a gente já vê por aí, mas, meu amigo, nós só mudamos isso no voto. A maioria maciça das pessoas não sabe quem votou para senador, para deputado, para prefeito, para vereador, não sabe, não lembra no dia seguinte. Nós precisamos ter um pouco mais de educação, mas no sentido de compreensão do aspecto político e do aspecto como um todo. Educação, para mim, ela é a base do nosso projeto. Queria saber o que você acha. Eu penso exatamente como você. Eu acho que a educação é a saída para esse país. Eu acho que a gente tem que usar todos os nossos espaços para que as pessoas saibam a importância de uma eleição e que elas saibam a importância de um cargo executivo, que é importante, mas que o legislativo é tão importante quanto o executivo. Isso que você falou é uma realidade. A pessoa vota, mas ela vota no deputado ou no senador que alguém indicou, ou no vereador que alguém indicou. E esses caras são os mais importantes, porque eles que determinam leis, regras, decisões que vão influenciar as nossas vidas. Então as pessoas precisam saber em quem eu vou votar na próxima eleição para deputado federal, deputado estadual, senador. A gente tem uma eleição em 2026. Exatamente. Então já pega o nome em quem que você acha que você vai votar, se a pessoa já está lá, se está de acordo, ou se é uma pessoa nova. E depois que você votar e a pessoa entrar, vai lá no site, vai lá pesquisar se ela está comparecendo, se ela está votando, quais são os projetos que ela está apresentando. Porque eu penso muito isso. Hoje, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tem muita gente que está lá, mas cadê as ideias, os projetos? Cadê aquilo que vai impactar o empresariado? De impacto verdadeiro. Isso. O que vai mudar, vai melhorar a vida de quem gera emprego e de quem precisa do emprego? Exatamente. Então, eu penso que a gente às vezes está muito no café com leite aqui na discussão da quinta série, sendo que a gente já tinha que estar no nível superior, discutindo ideias. A gente tem que ter metrô para todo mundo, tem que ter acesso ao Porto de Santos mais rápido, entendeu? Por que a gente não consegue chegar de trem até Santos? E aí eu não estou cobrando das autoridades do momento, porque isso é uma coisa que deveria ter sido feita ao longo dos últimos 20, 30 anos. Sim, 40 anos, talvez. Sim. Né? Você veio do litoral, se você, num país normal, você viria de trem, em 30 minutos, você estaria aqui. Exatamente. Entendeu? Eu vou ao litoral, minha família está lá, eu preciso ir de carro. Né? Ou pega um ônibus e você vai demorar num feriado 4, 5 horas. Se tivesse um trem, você iria em 30, 40 minutos, 1 hora no máximo. E nós não temos isso. É verdade. Então, cadê os projetos? Cadê as ideias? Eu sei que tem muita gente fazendo, vai pintar gente falando assim, não, o Gotino já tem. Legal, se tem hoje, tem que fazer Aumenta. agora, né? Porque não fizeram no passado. Exatamente. Tinha que ter feito. Então eu penso assim, educação, política, temos que conversar sobre isso, mas no campo das ideias, sem violência, sem falta de respeito com o pensamento do próximo, entender por que a pessoa pensa assim. Ela pensa assim porque ela tem motivos para isso, é cultural, e entender que cada um pensa de um jeito. Então, eu acho que a educação é a saída e a gente tem que investir nisso. É investimento. Para concluir, eu quero te fazer 2 convites e uma provocação, uma reflexão. Primeiro convite, nós estamos em pleno desenvolvimento do livro 2 do Brasil que dá certo, eu e o Augusto Cury, que você conhece tão bem. Grande Quero Augusto. te convidar a escrever uns capítulos aí nesse livro que só vai nos enaltecer e vai nos engrandecer, e ele está voltado para o grande empreendedorismo no Brasil. Está convidado, vai ser uma honra para mim. Uma honra, obrigado. O outro convite é que nós vamos já, a partir do mês que vem, baseado nisso que você está falando de Pensar Brasil, nós lançamos um projeto que chama-se Academia Brasil que dá certo.
Enquanto a carruagem passa, os cães ficam ladram, tem essa expressão, não é isso? Tem. O foco é o seguinte, nós vamos juntar 80, 100, 120 grandes empresários e formadores de opinião, começar a se reunir e começar a pensar Brasil. Pessoas que podem efetivamente colocar a mão e ajudar a transformação pelo olhar empreendedor, pelo olhar empresarial. Convidadíssimo para isso. E a provocação é que, cara, eu sempre te vejo como um apresentador brilhante no que você faz, mas também sempre te vejo como um apresentador que seria incrível fazendo um programa sobre empreendedorismo, sobre o lado empresarial, sobre o lado humano das coisas, né? Talvez seja pela sua característica, que já é humanizada, mas fica a reflexão aí, pense nisso com Legal. carinho, você teria eventualmente até meu pequeno apoio, claro. Poxa, é um prazer, obrigado. É um tema que eu gosto. Como eu te falei, o que me falta hoje é tempo para poder colocar em prática, colocar a escola na avenida aí, porque é um tema que eu gosto bastante. Mas eu acho que você tocou num ponto, né? Tudo isso é feito por gente, né? Gente como a gente, né? Seja um empresário, seja o profissional liberal, seja o trabalhador, o funcionário que opera, que faz, que realiza. Então, todo mundo junto faz tudo acontecer. Então, eu acho que a gente pensar com esse lado mais humano é fundamental nos dias de hoje, quando se fala em inteligência artificial, quando se fala em robô, quando se fala em máquina, a gente tem que falar, espera um pouquinho. Atrás de tudo isso, desse mecanismo todo, tem o ser humano. Tem gente, tem sentimento, tem vida ali, né? Legal. E quem tiver preparado para isso vai desenvolver melhor. Vamos aproveitar para fechar de vez o nosso bate-papo prazeroso. Vamos fazer aqui uma inversão de coisas. Por exemplo, nós temos vários grupos, mas eu tenho um grupo muito querido, muito especial, que é o Brasil que Dá Certo Social, com mais de 80 projetos sociais, hospitais, ONGs, institutos, terceiro setor, muito robusto. É onde eu mais me alimento de informações, onde eu tenho mais gás, aonde me empurra mais para tocar o projetão Brasil que Dá Certo. Mas é onde eu tenho mais ensinamento, é onde a gente é mais humanizado. Portanto, quando eu faço qualquer movimento do Brasil que Dá Certo ligado ao setor empresarial diretamente, eu vou lá buscar na fonte a humanização nos projetos sociais, por exemplo. Eu queria te pedir para encerrar o programa, deixando uma mensagem invertida, porque nós temos muitos e muitos empresários que nos assistem agora, mas não tem a possibilidade, o privilégio que você tem de lidar com um povão, com a classe trabalhadora do Brasil mesmo, sabendo qual é o sentimento deles. Então, deixa sua mensagem final para o nosso programa com essa experiência adquirida do povo brasileiro que você tem. Cara, o que eu tenho percebido, conversando com todas essas classes, né, de A e a gente tem um Brasil que dá certo, a gente tem um povo maravilhoso, um povo incrível. A gente tem muita gente perdida, que precisa ser reencontrada, ressocializada, ou que precisa ser afastada da sociedade. A gente tem que ser duro no sentido de entender o atual momento que a gente vive, né? No sentido de comete crime, tem que pagar, tem que ser preso. Mas a gente tem uma grande maioria de pessoas que estão sedentas para atuar, fazer, realizar, prosperar. O que eu falo para o empresariado que me assiste: continuem, vocês são bravos aí, gerar emprego, pagar os impostos, ir para cima, alimentar famílias, é importante, é muito importante. Continuem fazendo isso, porque vocês são especiais, ainda mais em tempos atuais tão difíceis, né? Então eu penso assim, tem uma galera preparada para ascender, para subir, para crescer, para realizar e para ajudar, né, a fazer esse país dar ainda mais certo. Eu acredito muito, sempre no campo da conversa, das ideias e não da violência. E eu encerro aqui dizendo mesmo a você, continue sendo o que você já é. Ou seja, uma pessoa muito leve, espiritualmente muito elevada e trata de temas nevrálgicos contundentes no dia a dia. Nada melhor do que isso. Obrigado por ter vindo ao programa. Um prazerzaço te Legal, rever. Sandro. Obrigado, eu agradeço. Esse é o Brasil que Dá Certo. Valeu. É isso aí. E pessoal, mais uma vez um grande entrevistado, uma grande entrevista. O nosso Brasil que Dá Certo vem crescendo organicamente, especialmente o nosso podcast. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá.